Santo, santo é o teu nome, Senhor. Não há outro como tu, Jesus. Tu és a essência de toda a vida, Pai, de tudo que há, ó Deus, em toda a terra. Por isso nós nos rendemos, nos prostramos aos teus pés, Senhor, e pedimos que o teu Espírito venha falar e ministrar as nossas vidas, venha quebrando todo o jugo, toda a cadeia. Em nome de Jesus, que possamos estar com o nosso entendimento totalmente aberto para receber a Tua palavra e a Tua voz falando conosco, que os nossos corações sejam inclinados a Te obedecer. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados podem se assentar. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 10 até o verso de número 17. Lucas 13, de 10 a 17. O contexto deste texto aqui era um momento onde os fariseus estavam a todo momento questionando a Jesus, e Jesus ele opera então uma cura no dia de sábado, de alguém que estava aqui encurvado. E se você ver os capítulos anteriores e também os momentos, versículos posteriores deste texto, você vai ver Jesus em alguns embates acerca de uma visão religiosa, no sentido ruim da palavra, que os fariseus, saduceus, que os líderes religiosos da época eles tinham acerca da lei, uma visão legalista, uma visão limitada daquilo que o Senhor tinha para a vida de cada pessoa naquele momento e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando nós formos ler aqui Lucas 13, do verso 10 em diante, tenha em mente este ambiente, né, de constante conflito que Jesus vivia com esses líderes judeus. E diz assim então Lucas 13, de 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Verso 12, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, desses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Verso 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O tema que nós vamos estar trabalhando nessa noite é: todo dia é dia de ser curado. Você recebe isso sobre a tua vida, querido? Amém? Eu não sei se você entrou aqui com alguma enfermidade, e essa mensagem não é por causa do Covid não, tá, queridos? Mas é qualquer enfermidade que seja, no corpo, na alma, no espírito, todo dia é dia de ser curado pelo nosso Senhor. Ou seja, não há dia específico, não é no domingo, ou no sábado, ou na segunda, ou na reunião XYZ. Deus ele pode te curar na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, e usando a pessoa que Ele quiser. Ele pode usar os médicos, os remédios, como Ele também pode te curar de uma maneira sobrenatural. Agora, o contexto que esse texto está inserido, querido, não é um contexto apenas de uma enfermidade, e eu gostaria que você entendesse muito bem, porque cada um desses momentos que Jesus tem com essa mulher,
São momentos que servem em duas direções. É muito interessante, queridos, os textos do Novo Testamento, você vai ver em vários momentos, textos que Jesus está curando a pessoa, e ao mesmo tempo aquela cura, de uma forma sobrenatural, também serve para ministrar as pessoas que estão aí em volta daquela pessoa curada. E neste dia aqui, queridos, que acontece essa situação, a atmosfera era uma atmosfera de questionamentos legalistas. Ora, a liderança, os líderes judeus, eles procuravam a todo momento tentar pegar Jesus em alguma falha. Qual falha seria? Uma falha de pecado no primeiro momento, mas em segundo lugar, uma falha religiosa. Eles viram que Jesus, ele caminhava uma vida excelente na presença do Senhor, sem pecados. Então eles procuravam de alguma forma pegar Jesus em algum tropeço ou em alguma falha. Você vai notar que nos evangelhos constantemente os judeus estão fazendo perguntas a Jesus, perguntas às vezes dúbias, perguntas às vezes como uma pegadinha ali para que Jesus tropeçasse, eles achassem um motivo de escândalo para então escarnecer de Jesus ou desvalorizar o ministério de Cristo Jesus. O fato é que eles nunca encontravam, e eles então traziam à tona todo o seu legalismo. Por exemplo, quando nós vemos esse líder dizendo para esta mulher, fazendo uma citação da lei do Antigo Testamento, né? Essa lei, ela dizia que a pessoa ela não poderia trabalhar visando lucro em dia de sábado. E é muito interessante isso, porque de um trabalho visando lucro, eles colocam então uma maneira de dominação sobre as pessoas. E quando nós trazemos isso para os dias atuais, querido, né? Lá em Levíticos 23:7, você vai ver a citação deste trecho que esse líder judeu, ele fala para essa mulher, acerca do dia de sábado. E a ordem de Deus é que não deveria se visar lucro no dia de sábado, né? Mas tudo que fosse feito, seria feito para a glória do Senhor, no momento de adoração, ou seja, o sábado pertencia ao Senhor, e eles já distorciam. Agora a pergunta que eu faço é, será que em dia de semana, se aquela mulher fosse ali, esse líder judeu ia curar aquela mulher? É claro que não, porque ele vivia uma vida de religiosidade, mas ele aproveitava o poder, ele aproveitava a sua autoridade, para manipular as pessoas. E é interessante, queridos, os dias que nós vivemos, eu conversava com a minha esposa durante esse final de semana, de uma maneira um tanto quanto crítica em relação ao que nós temos visto acerca de um evangelho deturpado. Muitas igrejas têm caminhado segundo a palavra de Deus, têm sido um manancial de águas vivas, mas nós também temos uma parte da igreja brasileira, e por que não dizer igreja mundial, que tem vivido longe dos projetos do Senhor. E nós podemos encontrar com muita facilidade líderes que têm olhado para as pessoas como um rebanho apenas. Não um rebanho de cordeiros, mas um gado, um rebanho onde ele pode receber lucro, onde ele pode ganhar muito dinheiro em cima das pessoas. E é interessante que quando nós olhamos para este retrato da religiosidade da época, nós não vemos um homem, um líder, preocupado com o ser humano, preocupado com a saúde daquela mulher, mas estava preocupado em viver uma vida legalista, em viver aquilo que nem Deus tinha ordenado. Deus não tinha dito que não podia se curar no dia de sábado, mas ele manipula a palavra para o seu bel prazer, ele manipula para que haja domínio sobre as pessoas. Então tome muito cuidado, querido. E nesse contexto é que Jesus, ele opera uma cura maravilhosa. É num contexto de legalismo, num contexto de perseguição, por que não dizer isso? Num contexto de uma falsa vivência da lei do Senhor, é que Jesus opera um milagre a uma mulher que, diz a palavra, estava endemoniada, possessa por um espírito de enfermidade. E aqui eu quero te dizer, querido, que nem toda enfermidade, ela é fruto de uma possessão demoníaca. Ah, pastor, alguém espirrou do meu lado aqui, ou é Covid ou é demônio. Não, não é, querido, fique tranquilo, pode ser Covid, daí fique esperto, use máscara, álcool em gel, se precisar derrama álcool, na pessoa, dos pés à cabeça, para que purifique ela, Mas nem toda enfermidade é fruto de uma possessão demoníaca.
Mas há algumas passagens, alguns momentos na Bíblia, que nós podemos identificar esta questão. Agora, olha que interessante, a mulher que estava enferma, possessa de um espírito de enfermidade, ela fazia parte do povo judeu. Diz o texto, Jesus mesmo disse que ela era uma filha de Abraão. Nós vamos ver posteriormente, um pouquinho mais a fundo, o que isso significa. Mas acontece que essa mulher estava há 18 anos, escrava deste espírito de enfermidade. E aqui há uma coisa muito importante, queridos. Toda vez que você vê na Bíblia, na palavra de Deus, algumas informações específicas, sempre há um objetivo nisso. Por exemplo, neste texto, o autor aqui, Lucas, que era médico, ele não omite, por exemplo, ele omite o nome dessa mulher, porque neste relato, para ele não era importante saber o nome dela, mas ele não omite, por exemplo, que ela era do povo judeu, era uma filha de Abraão, ou seja, era uma judia praticante da religião judaica. Ele não omite que ela estava cativa por um espírito de enfermidade, e ele também não omite há quanto tempo essa mulher estava enferma. Então eu gostaria que você guardasse essas informações. À medida que nós vamos progredindo, Deus tem algo a ministrar para as nossas vidas. A primeira questão que Deus trouxe ao meu coração, em várias áreas, este texto ele fala tanto de cura física, como cura emocional e espiritual. Então, quando nós olharmos para este primeiro ponto, tudo que estava torto vai endireitar na tua vida, pode ser, querido, na área espiritual, pode ser na área emocional, pode ser na tua área física. Eu quero nessa noite declarar mesmo, querido, em nome de Jesus, que tudo aquilo na tua história que estava torto, eu não sei qual é a causa ou o motivo, se você colocar diante do Senhor a tua vida, e clamar esse toque do Senhor sobre a tua história, eu declaro que tudo que estava torto vai endireitar na tua história, em nome de Jesus. Você recebe, querido, sobre a tua história, amém? Olha o que diz o nosso texto, diz que essa mulher estava então com um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, mas segundo a palavra do Senhor Jesus, quando Ele impõe as mãos sobre ela, ela imediatamente se endireitou. E aqui a expressão espírito de enfermidade, nós já vimos em outros textos que existem várias palavras específicas para enfermidade. Aqui a palavra pneuma é espírito, e asteneia é aqui a enfermidade. Agora olha que interessante o significado de enfermidade, ou de pneuma asteneia. Significa um espírito de fraqueza, falta de força e debilidade. Agora olha que interessante, é uma expressão que ela abrange muito mais do que só o corpo físico. Em relação ao corpo, este espírito trazia uma saúde debilitada ou uma enfermidade sobre a vida da pessoa que estivesse com ele. Acerca da alma, trazia uma falta de força e capacidade requerida para entender alguma coisa, ou seja, atrapalhava o intelecto daquela mulher, de fazer coisas grandes e gloriosas, a capacidade dela de executar algo até o final de forma correta. Reprimia também desejos corruptos, né? Ou seja, acabava com essa capacidade de reprimir desejos corruptos, ou seja, ela estava entregue aos seus desejos, né? E acabava com a capacidade de suportar aflições e preocupações, ou seja, ela já não suportava mais viver assim, ela vivia aflita, arrebentada. A ação desse espírito maligno arrebentava com a vida dessa mulher. É muito interessante, queridos, porque o contexto em que Jesus a cura era um contexto onde a religião judaica também estava enferma. E aqui eu gostaria que você fosse comigo em Romanos capítulo 11, versículo de número 10, para que você entenda o que Jesus estava querendo fazer. Não somente curar uma mulher, mas trazer uma lição para o povo judeu daquela época. Paulo aos Romanos, ele cita o texto do profeta no Antigo Testamento, e ele diz o seguinte: escureçam-lhe os olhos
para que não vejam e fiquem sempre encurvadas as suas costas. Este texto é uma profecia do profeta acerca do povo judeu, onde o povo judeu estava vivendo em corrupção, em um desvio, uma vida legalista, longe dos princípios do Senhor. E Paulo, ele, de uma certa forma, parafraseando o que aconteceu neste texto, ele declara que assim sejam então, vocês que querem viver, falando aos irmãos aqui de Roma, uma vida de religiosidade, que assim se cumpra a palavra do profeta sobre a vida de vocês, que sempre fiquem encurvadas suas costas, que os seus olhos se escureçam para que não vejam. Ou seja, entenda aqui, queridos, nesta mulher que estava sendo curada, Jesus estava desnudando a religiosidade dos judeus daquela época, não de todos, mas de uma grande maioria da liderança. E ele estava desnudando, dizendo: olha, vocês estão vivendo longe dos projetos. Da mesma forma que esta filha de Abraão era uma judia, uma mulher que ia à sinagoga, uma mulher que servia a Deus, estava ali com um espírito de enfermidade, escravizando ela há 18 anos. Vocês também estão sendo escravos, porque estão vivendo longe dos projetos do Senhor. Como Paulo disse, que permaneçam encurvadas as suas costas. Agora é interessante, o rabino Isaac Ginsburg, ele diz o seguinte, quando acerca do número 18, nós não estamos aqui para basearmos a nossa vida em numerologia judaica, apesar que os judeus, eles levam bastante a sério isso, mas olha que interessante, Lucas, ele não omite que ela estava enferma há 18 anos, por quê? Porque o número 18, ele equivale a uma palavra hebraica que significa vivo, a expressão Khai, e ela também simboliza o cumprimento da lei, da Torá e dos seus mandamentos, e o mandamento que se cumpre então a Torá, que é uma expressão que você deve viver pelos preceitos, pelos mandamentos. O 18 também corresponde à vontade da alma, e os preceitos da lei do Senhor são a vontade de Deus, e quando a pessoa ela cumpre um dos mandamentos do Senhor, ela dá a Deus assim prazer, renegando a vontade da sua alma. E aqui é interessante, queridos, porque quando Lucas ele coloca essa mulher está encurvada, ela relata que Jesus disse que ela era uma filha de Abraão, estava enferma há 18 anos, ela não vivia a realidade da vida abundante que Deus tinha para ela. Esse que significava vivo, na verdade, esses 18 anos que essa mulher vivia enferma, ela não estava vivendo, ela estava sobrevivendo. Mas quando se completa então 18 anos, Jesus toca a vida dela, traz essa vida abundante sobre a sua história. E na prática, Jesus estava colocando um contraponto, mostrando no espelho a mediocridade que os judeus viviam naquela época, onde eles não cumpriam aquilo que deveria ser cumprido, mas estavam criando toda uma esfera religiosa e legalista, fazendo aquilo que não deveria ser feito. Ao invés de amar o próximo, amar aquela mulher e cuidar dela para que ela fosse curada, eles estavam questionando o ato do Cristo curá-la. Ou seja, queridos, ao invés de ele ser um instrumento de Deus na vida daquela mulher, para tudo aquilo que estava torto fosse endireitado, não somente as costas dela, mas a sua alma fosse curada. Como nós vimos aqui o pneuma asteneia, não somente a saúde dela estava debilitada, mas a sua alma precisava de cura. E Jesus declara uma palavra de cura sobre aquela mulher. Jesus não expulsa aquele espírito, ele só declara: mulher, seja curada. E aquela mulher recebeu a virtude vinda de Cristo e foi curada na sua alma, mas também essa cura na alma trouxe uma cura no seu corpo, a sua coluna endireitou, e ela recebeu saúde no corpo, na alma e no espírito. Agora entenda, queridos, que aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida, o tudo que está torto vai endireitar, ele não é apenas de um resfriado, ou de uma doença mais grave, ou algo físico. A cura que Deus quer fazer na nossa vida, ela perpassa não só o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, mas também o nosso relacionamento com a própria Trindade, a forma com que nós enxergamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Essa mulher já era uma filha de Abraão, e quando a sua vida recebe um endireitar do Senhor, o seu corpo endireita, a sua alma endireita, é curada, mas o seu relacionamento com Deus também endireita, porque aquela mulher começa a entender o que está acontecendo, e ela sai dali glorificando ao Senhor. Ela é censurada por aquele líder judeu, mas essa mulher continua glorificando o único que é digno de louvor, glória, honra e adoração, o Deus dos deuses, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por isso, nessa noite, querido, se há alguma área da tua vida que precisa ser endireitada, coloque diante do Senhor. Se a tua visão, o teu relacionamento com Deus está deturpado, coloque diante dele e fala: Senhor, corrige o meu relacionamento. É uma noite de correção de rotas, dos caminhos tortuosos serem endireitados. Se você estava vivendo uma vida mais ou menos até essa noite, é noite de endireitar, querido, de colocar no prumo as coisas, para nós vivermos uma caminhada reta diante do Senhor. Se de repente nessa pandemia você baixou a guarda, voltou a praticar coisas que você já tinha vencido, já não praticava mais, é noite do Senhor restaurar a tua história e começar a alinhar a tua vida, alinhar a tua família, alinhar o teu casamento, a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que estava torto, querido, vai endireitar para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, sujeite a vontade da sua alma ao Senhor. Jesus, ele dá uma palavra sobre a vida daquela mulher, uma palavra de ordem, de uma cura que alcança todas as esferas daquela mulher. Mas é interessante que esta mulher também sujeitou a vontade da sua alma a partir desta ordem, na presença do Senhor. Diz a palavra que há 18 anos ela estava encurvada. Como eu disse anteriormente, a expressão 18 fala justamente sobre você viver a vida de Deus. Você sujeita a tua alma e vive os preceitos de Deus. Você abre mão de viver os seus interesses para viver debaixo da vontade de Deus. Essa expressão Kirai significa justamente você viver de uma forma que gere um sorriso nos lábios de Deus. Quando você cumpre um dos preceitos da lei de Deus, significa que você está agradando ao Senhor, colocando um sorriso nos lábios do Senhor. Quando nós vemos, querido, essa expressão, que essa mulher há 18 anos estava enferma, era uma filha de Abraão, nós vemos que ali o toque do Senhor Jesus traz a essência para essa mulher, de não mais viver segundo a sua alma, segundo os abatimentos da sua alma, segundo as mentiras da sua alma, mas começar a viver em obediência à palavra de Deus. Em Gálatas 3:7, nós vemos Paulo identificando que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Essa mulher era uma mulher que caminhava uma caminhada de fé, mas que por algum motivo, na sua história, começou a ser guiada pelos sentimentos da sua alma. Olha o que o salmista nos ensina no Salmo 43:5, ele dizendo para a sua própria alma: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Coloque a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Muitas vezes, querido, tem pessoas sendo guiadas pelas suas emoções. Não é difícil você ver líderes dizendo baboseiras como: faça o que diz o seu coração. Isso não é Bíblia, querido. Isso é livro de autoajuda. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? E até pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Faça aquilo que está aí na tua vontade, no teu coração. O que é importante é ser feliz, né? Isso não é Bíblia. Quando nós olhamos para o salmista, ele mesmo dá uma de louco, né? Conversando com ele mesmo: ei, por que você está assim, a minha alma? Ao invés dele ser guiado pela sua alma: ai, minha alma, eu estou sentindo que não está legal, eu estou sentindo que o dia não está bom para mim, eu estou sentindo que essa semana está ruim, eu estou sentindo que esse ano vai ser um ano de desgraça. Ei, para de sentir, querido, subjugue a tua alma e comece a viver os projetos de Deus para a tua história. Para com esse mundo de sentimentos, que eu sei que nós somos seres com sentimentos,
mas subjugue os teus sentimentos em obediência a Deus. Ah, pastor, mas eu estou sentindo que a coisa não vai dar certo. Você já perguntou para o Senhor se é para você fazer isso? Já, Ele disse que é. Então, se Deus disse que é, como que não vai dar certo? O problema é que nós não buscamos a opinião do Senhor. Queremos viver segundo os nossos anseios. É interessante que o estudo fala acerca das nossas ações e reações nos 10 primeiros segundos, né? O nosso sistema nervoso, ele tem uma parte que é um sistema autônomo, automático, né? E quando nós estamos muito irritados, ou então muito felizes, nós agimos por um instinto naqueles primeiros 10, 15, 20 segundos. A pessoa está feliz demais, naquele momento ela faz um negócio que não deveria ter feito. E na verdade, queridos, quando nós somos guiados pela nossa alma, e a expressão alma aqui é nefesh, que significa a nossa alma, o apetite, a nossa mente, né? É um conjunto de coisas, significa o ser vivo, os nossos desejos, emoções, paixões, o ser interior do homem, o lugar dos nossos apetites, das nossas vontades, das emoções, das paixões, das atividades da nossa mente, da nossa vontade, da atividade do caráter. Se nós somos guiados por tudo isso, querido, sem antes subjugar a nossa vontade ao Senhor, na prática nós fazemos aquilo que Paulo diz, que nós somos guiados pela nossa carne, quando na verdade nós deveríamos ser guiados pelo nosso espírito. Essa mulher permanecia enferma há 18 anos, porque de alguma maneira ela não estava sendo guiada por Deus, e sim pela sua própria carne. E quando Jesus dá uma palavra de libertação, a sua alma é alinhada à vontade de Deus, e a sua alma, então a sua vontade começa a ser sujeitada ao Senhor. Por isso aquela mulher foi curada, porque naquele exato instante ela recebe uma palavra de esperança, que quebra aquela esfera que ela vivia de domínio da sua alma, de domínio dos seus sentimentos e emoções. É muito comum você encontrar pessoas que dizem: ah, pastor, eu não nasci para ser bem sucedido, eu não nasci para prosperar, meu pai já me dizia, já havia uma palavra de maldição sobre a minha história, e eu não nasci para prosperar. E quando você ensina a palavra para essa pessoa, ela tem uma experiência com Cristo, parece que vira uma chave, e essa pessoa começa a entender que ela não é guiada mais por este sentimento, por essa palavra, mas ela começa a ser guiada pela palavra de Deus. E é isso que acontece com essa mulher, quando Jesus libera uma palavra sobre a vida dela, uma palavra simples, uma palavra de libertação. O sobrenatural acontece, mas o que diz respeito ao processo terapêutico do Senhor, essa palavra destrava as emoções daquela mulher, e ela começa a compreender: ei, eu posso ser livre, tem alguém que se importa comigo, eu não estou destinada ou predestinada a viver pela eternidade com esta enfermidade. E isso emocionalmente traz cura para aquela mulher, traz libertação para aquela mulher. E assim o Senhor também quer trazer libertação para as nossas vidas, à medida que nós decidimos obedecer a palavra do Senhor, não mais obedecer a nossa carne, as nossas paixões, as nossas vontades, o nosso sentimento carnal, mas decidimos viver a nossa vida em sujeição ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E em terceiro e último lugar, a promessa do Senhor, ela também te alcança. Ela é uma promessa que estava sobre Abraão, Isaque e Jacó. É uma promessa que estava sobre a vida desta mulher, e é uma promessa que também está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Esta filha de Abraão, e eu lembro aqui de Gênesis, capítulo de número 18, verso 9, e a palavra sobre Abraão é uma palavra de cura, de milagre, é uma palavra de sobrenatural. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tua tenda, ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Que é uma aparição sobrenatural. Um anjo fala com ele, e Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Verso 11: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade,
Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, Sara não menstruava mais, já estava infértil. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? E ele diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ele faz uma pergunta para Abraão: por acaso tem alguma coisa difícil? Ao tempo determinado a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E eu quero te perguntar nessa noite, querido, você que está vivendo lutas na tua história, talvez com algum familiar, talvez aquilo que está torto é na área da saúde física, talvez saúde emocional, saúde nos relacionamentos, eu não sei qual área precisa endireitar, mas talvez você chegou aqui com o coração desanimado, coração incrédulo, acho que Deus não vai fazer, e eu quero te perguntar essa mesma pergunta que o Senhor fez para Abraão: haveria alguma coisa difícil ao Senhor, meu irmão e minha irmã? O Deus que nós servimos, será que tem algo que é difícil para Ele? O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que estendeu o universo, os céus, como alguém que estende um lençol, que tem a terra nas suas mãos, um Deus que nos criou de uma forma maravilhosa, um Deus que sabe cada um dos fios de cabelo que tem na nossa cabeça, e não permite que eles caiam, se não for da sua vontade. Será que tem alguma coisa que é difícil para Ele? Será que é difícil para Ele restaurar a tua vida? Não. É difícil para Ele restaurar a tua família? Não. É difícil para Ele restaurar os teus filhos? Não. Não é difícil para Ele trazer cura para a tua vida. Não é difícil para Ele fazer o milagre que você precisa. Mas eu quero te dizer que nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Quando nós nos submetemos e obedecemos ao Senhor, Ele opera sobre nós e acontece um milagre, um mover, porque para o nosso Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. A palavra do impossível estava sobre Abraão, não havia nada impossível. Ele recebe o filho da promessa. A palavra do impossível estava sobre a vida daquela mulher, e Jesus declara: ela é filha de Abraão, está sobre a sua vida a promessa. Nós também somos filhos da adoção, por intermédio de Cristo Jesus. Não há impossíveis para Deus, e Ele também opera sobre a sua história, sobre a minha história, em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar em pé na presença do Senhor, e comece a colocar a tua vida. Eu não sei qual área você precisa de um toque do Senhor, mas eu quero te convidar a se colocar diante dEle. Talvez é a tua própria vida que precisa endireitar nessa noite. Então coloque ela diante do Senhor, faça um concerto com Deus, faça uma aliança com Ele, abra o teu coração. Talvez é a tua família, então coloque a tua família diante do Senhor. Talvez é algum amigo, um parente, ou você que precisa de um toque de saúde. Talvez é você que está aí na tua casa, que precisa de um toque de saúde na tua vida. Nós vamos orar daqui a pouco. Não é a minha oração que tem poder, queridos, mas é o Deus a quem nós servimos que tem todo o poder. Mas coloque a tua vida diante dEle, clame ao Senhor, enquanto nós vamos ouvindo essa melodia sendo tocada, ministrada. Vai orando e colocando a tua vida diante do Senhor, crendo que Ele já está operando cura sobre a tua vida, cura nas emoções, cura no intelecto, cura física, cura espiritual, cura nos relacionamentos. O Senhor, Ele quer endireitar tudo, querido, na tua história. Basta você se submeter à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, vai falando com Ele. Vai se entregando diante do Senhor, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Vou convidar o Ministério de Música para vir chegando aqui. Nós vamos declarar essa canção.
tua fé seja alimentada nessa noite, porque o nosso Deus, Ele está aqui para curar vidas, para restaurar corações. Aleluia. Deus de promessas, Deus de milagres, Deus que abre caminhos no deserto, Deus que acende uma luz em meio à escuridão. Ele está presente aqui, querido, aleluia. Ele está presente aqui nessa noite para fazer uma obra na tua história. Ele está presente aqui, meu irmão, minha irmã. Creia, creia. Eu quero te convidar a declarar junto com o Ministério de Música essa canção. Se você está em oração, continue orando, querido. Se você já orou colocando a tua vida diante do Senhor, você vai declarar esta canção como um ato de declarar a sua fé, como uma declaração de fé, crendo no Senhor, que Ele está aqui, operando nos corações, operando nas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar juntos. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Declare, te adora, Senhor, te adorarei. estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh, Espírito Santo, passeia no nosso meio, traz cura, traz restauração, transforma vidas. Oh, Deus, estás aqui. Estás aqui, tocando os corações. Nós cremos. Te adorarei, te Ele está presente adorarei. aqui. Estás aqui, curando Deixa o Senhor te curar, querido. multidões. Deixa o Senhor te restaurar. adorarei, Deixa o Senhor transformar a tua te história. adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Estende as suas mãos. Se Deus opera em meio ao teu povo, traz cura, Senhor. Restaura corações. Cura, Deus, a alma ferida, a alma machucada.
restauradas, transformadas para a honra e glória do Senhor. Nós também queremos profetizar cura emocional, Senhor, cura na mente, na alma, no coração, em nome de Jesus. Queremos também, ó Deus, declarar a tua cura. Alcança, ó Deus, o nosso irmão Elias, Senhor, traz cura à sua coluna, em nome de Jesus, que cesse toda dor, em nome de Jesus. Queremos orar pela irmã Romilda, em nome de Jesus, que o Senhor alcance ela com saúde, com virtude, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, aqui do nosso irmão El, da nossa irmã Maria, oh Espírito Santo, de toda e qualquer pessoa, irmão ou irmã que estiver enfermo, que a tua glória possa estar alcançando, Senhor. O Pai do nosso irmão Celso alcança com restauração plena, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua saúde venha sobre nós, e nós, como teu povo, possamos viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Estenda as suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo te leve para uma semana de vitória, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir este Deus de milagre, este Deus de vitória, querido. Aplauda mais forte a Ele e vai para uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe você que está em casa também, que você seja encharcado pela glória e pela graça do Senhor Jesus. Vai na bênção.